Vamos explicar a corrupção da justiça brasileira da forma mais politicamente incorreta, de acordo com professores e com fontes históricas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi sugerido por Thundercats ou escrito por O Salsichão do Amor, revisado por Libertos e narrado por Leafar. Primeiro, vamos explicar o meu envolvimento com professores e a criação de PDFs para estudos, para dar tempo de passar o hipoglós. Como jornalista, me envolvi em diversas tretas políticas em Porto Alegre, até começar a receber mensagens de apoio de professores que estavam dentro do esquema de doutrinação paulo-freireana. Muitos professores são adestrados a praticar essa doutrinação, e os que não concordam com ela são ameaçados com mentiras, censura e até violência. Há professores ameaçados de demissão, prestes a perder a aposentadoria apenas por falarem a verdade. A doutrinação é um verdadeiro asilo Arkham, dando voz aos malucos. É como se os alunos fossem trancados na caverna de Platão, guiados por velhos que contam suas mentiras como um teatro de sombras na parede. Uma caverna do dragão, onde o mestre dos magos também é o vingador e o demônio das sombras, onde os alunos devem seguir o unicórnio baitola em aventuras pela justiça social atrás da picanha. Os fantoches até sentem a mão entrando em seu rabicó antes de repetir tudo que seus mestres mandarem. Mas entenda, isso é bom. A marionete sabe que suas ordens guiam suas ações no teatro das tesouras, mesmo que essas cordas sirvam para ele puxar a carroça do progressismo. Nesse sentido, eu sabia que os professores rebeldes poderiam confiar em mim, mas faltava um bom motivo para que falassem livremente. Um bom motivo para me darem aulas, enviarem anotações e textos, faltava algo. Seria um treinamento na Liga das Sombras? Um martelo do Thor? Uma dádiva dos ninjas? Uma arma para superar o Metal Gear? Existia uma arma secreta. Todos os professores gostavam de churrasco e de bebidas alcoólicas. Essa era a minha arma secreta. O consumo de bebidas alcoólicas. O legítimo soro da verdade. Inclusive um verdadeiro milagre que eu ainda esteja vivo depois de beber tanto nessa vida. Mas a gente anda torto por valores certos. Em pouco mais de 5 anos, milhares de professores me enviaram muito material que deixarei nos links para vocês baixarem. Amo vocês. Agora vamos ao assunto: a corrupção da justiça. Espero que tenha passado bastante hipoglós, porque esta parte é um chute na porta dos furefs. Sinto muito, mas todos os genocídios causados por ditaduras socialistas estavam dentro da lei. Isso ocorre pela total corrupção da justiça, uma bandeira socialista. Vamos começar pelo fato de que todos os piores ditadores e genocidas já estiveram presos em algum momento da vida, e todos foram soltos pela corrupção da justiça. O demônio do Stalin foi preso diversas vezes. O demônio do Benito Mussolini também esteve preso. O demônio bigodista, que não posso citar o nome, foi preso no dia 1º de abril de 1924. O líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães foi sentenciado a 5 anos em Munique. Ele deveria ter sido julgado por alta traição e condenado à morte. Não existe coincidência entre a Suprema Corte de Baviera, perdoando o bigodista, em 24, e o Supremo Tribunal Federal do Brasil, soltando o Barba, em 2019. A corrupção, em todas as formas de justiça, permite que ditadores criem as leis mais absurdas contra o ser humano. A Suprema Corte de Justiça permite criar leis, condenar inocentes sem crime e censurar qualquer crítica. Sem o poder de uma Suprema Corte, nenhum ditador teria cometido assassinatos, muito menos genocídios. Mesmo que um golpe de Estado ocorra, toda a Suprema Corte pode simplesmente se negar a entregar o poder. A história prova isso. Explicando o passado para entender o futuro, após a ascensão do Bigodinho em 33, o judiciário alemão foi subjugado ao regime. Para justificar a violência, os socialistas do Partido dos Trabalhadores usaram o fato de serem denunciados por seus próprios atos.
A Noite dos Cristais e A Noite das Facas Longas mostraram como a violência serviu à tomada de poder de Adolf, obtida por ameaças ao chanceler Van Papen, que acabou renunciando. O Bigodinho nunca foi eleito. Pouco depois, o povo alemão invadiu e incendiou o Palácio de Reichstag em 27 de fevereiro de 1933. Diversas ditaduras usaram protestos populares para fortalecer a repressão. Esses protestos sempre revelam os mesmos sinais: falta de liderança política, ausência de força militar real, poucas vítimas fatais e nenhum plano de governo. Exatos casos vistos nos Estados Unidos, no Brasil e nas manifestações contra Nicolás Maduro na Venezuela. A coordenação de 1933 foi o processo de nazificação das instituições, inclusive dos tribunais. As leis passaram a seguir o Führerprinzip. A vontade do Bigode era a lei. O Führerprinzip explica com precisão os atos de Alexandre de Moraes para perseguir, censurar, prender e calar opositores no Brasil. Em 1934, surgiu o Tribunal do Povo, especializado em julgar traições e crimes políticos. O modelo dos socialistas, do Partido dos Trabalhadores da Alemanha, lembra os julgamentos conduzidos por Alex André de Moraes aqui. O princípio de Führerprinzip se repete nas decisões monocráticas de um ministro que manda em toda a justiça. Casos de perseguição se multiplicaram. O grupo Rosa Branca de Sophie Scholl, Hans Scholl e Christoph Probst foi condenado à morte em 1943 por distribuir panfletos anti-bigodistas. Podemos citar um caso idêntico no Brasil. Felipe Martins, jornalista e ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve prisão ilegal decretada por Alexandre de Moraes em 8 de fevereiro de 2024. A acusação? Viajar para fora do país, algo que não é crime, e supostamente portar documentos sobre as eleições de 2022. Moraes ainda determinou a alteração de dados internacionais para falsificar registros da estadia de Felipe nos Estados Unidos. Nenhum documento foi encontrado. A defesa não teve acesso aos autos. Quando finalmente foi ouvido, Felipe denunciou ter sido torturado. Os socialistas do Partido dos Trabalhadores da Alemanha promoviam julgamentos e espetáculo filmados, transformando tribunais em palanques políticos. O mesmo ocorre no Brasil. Roland Freisler, presidente do Tribunal do Povo entre 42 e 45, foi comunista, lutou pelos bolcheviques em 17 e depois se tornou socialista nacional. Deputado no Reichstag e secretário de Estado da Justiça antes de presidir o tribunal. Freisler gritava, insultava e humilhava réus, transformando audiências em propaganda. Foi responsável por mais de 2.600 execuções antes de morrer em 1945, atingido por estilhaços durante um bombardeio em Berlim. O STF brasileiro, sob Barroso e Alexandre de Moraes, se assemelha ao esquema de Freisler, pelo número de jornalistas perseguidos, julgamentos como shows, inocentes presos sem acusação e corruptos soltos. A ideologia e os métodos são os mesmos. O fascismo italiano também seguiu essa trilha. Mussolini chegou ao poder em 1922 e criou em 1926 o Tribunal Especial para a Defesa do Estado, para julgar crimes políticos e propaganda subversiva. Como na Alemanha, os tribunais serviram à perseguição de conservadores e liberais. Desde 2019, o Brasil vive uma escalada de julgamentos políticos. Em 2022, qualquer crítica aos ministros passou a ser chamada de ataque à democracia. 100 anos após o fascismo italiano, Lula voltava ao poder pela terceira vez. A história do STF, pós-2018, segue o roteiro dos tribunais socialistas da Alemanha e fascistas da Itália: o uso do judiciário como arma política, censura e perseguição. Esses regimes destruíram a independência judicial e transformaram tribunais em braços da ditadura. O jornalista Alan dos Santos foi perseguido pelo STF, sem crime algum. Teve a casa invadida,
celulares e computadores apreendidos e seus canais fechados por ordem de Moraes. Acabou exilado. Assim, entendemos o Brasil atual. Um Supremo que age como os tribunais dos fascistas e socialistas alemães. Criminosos libertos ocupando o poder. Mais de 1.000 presos políticos. Jornais fechados e pessoas presas. Torturadas. Ou até mortas por crime de opinião. Isso é fascismo. A definição histórica do que os socialistas do Partido dos Trabalhadores fizeram na Alemanha. Com essa comparação, vemos a importância da Lei Magnitsky. Membros do governo Lula são investigados pela Interpol e ministros querem se aposentar sem pagar por seus crimes. Esse texto foi originalmente escrito por professores do grupo Bala de Prata. Vou deixar os links para baixar este texto em formato PDF, prontinho para imprimir e estudar. Também deixaremos o link para vocês baixarem dezenas de discursos dos demônios fascistas e nacionais-socialistas que comprovam que eles são socialistas e de esquerda. Tudo ilustrado. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.